A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero desejar aqui uma boa tarde para todos que vai ver esse vídeo. Que Deus vos abençoe. Eu acredito que nessa tarde, nesse fim de tarde, Deus tem uma palavra ao seu coração acerca do reino de Deus. Hoje eu vou comentar na palavra de Deus sobre o reino de Deus. Mas antes disso, eu quero começar com uma oração para Deus vir com sua graça, com sua misericórdia, para Deus me usar conforme a sua vontade e o seu querer, porque não é a nossa vontade, não está na nossa vontade e não no nosso querer, mas sim na vontade de Deus, no querer de Deus. Que Deus venha me usar nessa tarde em nome de Jesus. Que Deus venha me usar nessa tarde em nome de Jesus. Vamos começar com a oração. Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Deus, pelo fim de tarde, Senhor, que Tu venha derramar a Tua graça, Senhor, nesta tarde. Que Tu venha me usar na Tua palavra, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Teu Espírito Santo, falando com aquele que vai ouvir, Senhor. Falando, Senhor, que é aquele que vai assistir esse vídeo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Toca nos corações, Senhor, neste fim de tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a palavra de Deus. Como eu já falei, a gente vai falar sobre um pouco do reino de Deus, e o texto está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscais primeiro o reino de Deus e sua justiça, as coisas demais vos serão acrescentada. Aqui, meus amados irmãos, esta palavra vai falar sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus sobre as nossas vidas. Quando Jesus estava com seus discípulos, uma grande multidão, porque nós bem sabemos que aonde Jesus passava, aonde Jesus estava, grande multidão lhe seguia, seus discípulos lhe acompanhavam. E aqui não foi diferente. Aqui Jesus começa a explanar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que eu entendo com isso? Que o reino de Deus é uma vida eterna, que nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus em primeira mão para nossas vidas? Buscar o reino de Deus na primeira mão é nós se dedicar à presença do Senhor, é nós estar em constante na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o salmista escreve um salmo bastante conhecido, no Salmo 122, que diz: me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista estava falando que era feliz, era uma felicidade para ele está buscando o reino de Deus. Então é isso que nós temos que fazer esses últimos dias. E o reino de Deus era nem comida e nem bebida, mas sim é gozo, vida, paz. Nós bem conhecemos um texto também bastante conhecido, que está escrito em João 14, primeiro em diante, que diz: não se turbem os vossos corações, creio em Deus, mas também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse isso eu não vos teria dito. Vou vos preparar lugar, mas voltarei outra vez para levar vocês para mim mesmo. Aonde estiver vós estarás comigo. Então tudo isso Jesus tem preparado para nós. Isso é viver o reino de Deus. É você renunciar a si mesmo para viver o reino de Deus. Que as coisas demais vos serão acrescentadas. Quando Deus fala demais, as coisas serão acrescentadas.
é na comida, é no vestimento, seja no lá o que for da nossa vida, da convivência aqui na terra. Mas primeiramente nós temos que estar ligados com o trono da graça. Nós temos que estar ligados com a presença de Deus. É isso que se torna o reino de Deus para nossas vidas. Jesus, ele foi bem claro: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de irmão, por amor a mim, ele não é digno de mim. Jesus, quando estava falando essa expressão, Jesus não estava falando de você abandonar, não é você deixar de lado, é você viver para Cristo. Fazer como o apóstolo Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o buscar o reino de Deus. É você viver o reino de Deus. É você deixar tudo para trás para viver a vida eterna. Mas nós temos como viver aqui na terra e viver no céu. Nós temos que separar essas duas coisas para nossas vidas. O centro da nossa vontade tem que ser o reino de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela vai dizer: buscais primeiro o reino de Deus. Tem que ser o reino de Deus em primeiro lugar. Tem que ser primeiro o reino de Deus nas nossas vidas. Se o reino de Deus ela não está habitando em meu coração, como é que eu vou viver com o melhor desta terra? Se eu não coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, como é que eu posso viver o reino de Deus se eu ando me preocupando com as coisas terrenas? Porque nesse mesmo texto, desta palavra que fala, no versículo capítulo 1 em diante, vai falar de que Deus cuida das aves, das passarinhos, que nem trabalham, não se fadiga. Porque Deus não cuida do seu filho. Deus cuida da sua criação. Deus cuida daquilo que Ele criou. Mas o homem, infelizmente, com o seu pecado, com seus próprios erros, estão esquecendo do reino de Deus, que não é para esquecer. Porque lá no livro de Josué fala que nós temos que meditar, não apartar o livro desta lei, desta palavra, meditar nela de dia e de noite. É isso que nós temos que fazer: meditar na palavra de Deus de dia e de noite, estar em constante no centro da vontade de Deus, estar no centro do querer de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que nesta tarde, não sei também o horário que você vai assistir esse vídeo, ou nesta noite, ou neste dia, ou no outro dia, mas que você venha meditar que o reino de Deus, uma vida eterna que Deus tem para dar eu e a você, não está relacionada às coisas terrenas, mas sim está relacionada às coisas espirituais. Que Jesus te abençoe. Que Deus venha tocar com esta mensagem ao seu coração. Em nome de Jesus, eu vou fazer só uma pequena oração. Espírito Santo, nesse momento, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que Tu me deste esta palavra. Que Tu venha tocar nos corações, Senhor, que Tu venha libertar, que Tu venha restaurar as vidas, Senhor, que necessita e precisa do Teu reino, viver o Teu reino, viver a Tua vontade, que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. É tudo, Senhor, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.